Seja muito bem-vindo a mais um pré-jogo Flash Score. Nessa Copa do Mundo, estamos falando sobre todos os jogos aqui no nosso YouTube. E agora vamos falar sobre um jogaço: Marrocos e Holanda. Mas antes, queria lembrar vocês de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, de deixar o seu like no vídeo, porque é muito importante, e convidá-los, se você quiser saber mais, ficar por dentro de tudo desse Mundial, escaneie esse QR Code que vai aparecer aqui no canto inferior direito, olha só. E baixe o nosso aplicativo, o aplicativo do Flash Score, para você não perder nada. Lá você tem a nossa aba de notícias, onde você fica por dentro de todas as informações, a cobertura completa, inclusive com nossos repórteres em loco nos Estados Unidos e, claro, a equipe aqui também do Brasil, trazendo tudo, as últimas notícias, curiosidades, estatísticas. Então aqui você não perde nada, a melhor cobertura do Mundial é no Flash Score. Mas vamos falar então sobre Marrocos e Holanda, esse confronto que tem um time que vem do grupo do Brasil. Era o cruzamento ali possível, do lado holandês existia uma questão, queremos fugir do Brasil, mas pega esse Marrocos, que a gente conhece bem, e que é um time que está lá no top 10 do ranking da FIFA, e que fez uma campanha, eu diria que de altos e baixos. Mas para falar sobre isso, vou convidar aqui o nosso Ricardo Oliveira Duarte para falar sobre esse jogo. Ricardo, uma ótima tarde, dia, né? Que hora você estiver assistindo, mas seja muito bem-vindo aqui ao nosso pré-jogo. Um dos jogos mais interessantes dessa fase de 16 avos de final, segunda fase, como você preferir chamar, mas é um jogo interessante esse Holanda e Marrocos, hein? Olá, Daniel. Olá a todos que nos estão ouvindo ou vendo. Para mim, será o jogo desta segunda fase. O jogo mais equilibrado, o jogo que potencialmente será mais interessante. São dois times que jogam um futebol muito interessante, gostam de ter bola, mas não é uma posse mastigada, é uma posse bastante objetiva, com dois maestros, o Boadi do lado de Marrocos e o Frenkie de Jong do lado da Holanda, que fazem toda a diferença. Dois jogadores com muito talento, que gerem o ritmo do jogo, que estão a dar muito nas vistas nesta Copa. Eu acredito, Daniel, que estaremos perante o jogo teoricamente mais interessante desta segunda fase, ou 16 avos de final, como preferirem. São os famosos motorzinhos, né, do time, o Boadi chamando muita atenção nessa Copa, o De Jong, muita gente já conhece mais, né, só que de qualquer forma ditando também o ritmo. Eu queria falar sobre esse time do Marrocos, Ricardo, porque a gente viu contra o Brasil, um time começou muito forte. Fez os primeiros 30 minutos ali, até o gol do Vinícius Júnior, né? Mas fez os primeiros 30 minutos muito forte, até assustou muitos torcedores brasileiros. Eu acho que repetiu um início muito forte contra a Escócia, e contra o Haiti foi muito mais constante, só que também deu sustos. Você tem aí os números, inclusive, desse jogo, olha só, 11-2 em finalizações no alvo, 22-9. Foi um time que saiu, ficou 2 vezes atrás do placar, mas me pareceu mais constante durante o jogo. Onde está esse Marrocos ao longo desse Mundial, ao longo dessa Copa do Mundo? Já dá para dizer que é um time confiável, que dá para se imaginar que tem condições de repetir aquele feito de 2022? Eu acredito que sim. É um time muito diferente. É preciso entender que Marrocos ganhou um título muito importante de camadas jovens, traz muito disso, inclusive traz o técnico é o técnico vencedor da seleção de sub-20, traz muitos jogadores jovens, não repete muita gente dessa última Copa, mas é uma equipa muito equilibrada, com muito talento, com jogadores de campeonatos muito competitivos. Contra o Haiti, realmente acaba por sofrer 2 golos do Haiti, o que à partida não seria previsível, não é? Não estaria nos planos, digamos assim. E 2 golaços, né? Diga-se de Dois passagem. grandes golos da Haiti, e que são muito interessantes historicamente, porque realmente é muito bom ter um país como o Haiti e ter o Haiti a marcar golos em Copa do Mundo, independentemente do adversário. Mas realmente Marrocos é uma equipa, eu insisto novamente, é uma equipa que se sente muito confortável com a bola, que sabe muito bem o que fazer a essa bola, não é uma equipa tão reativa, mas que ao mesmo tempo tem, por exemplo, em Hakimi, uma vertigem pelo flanco direito muito interessante, né? Hakimi é uma das grandes figuras, não é só desta seleção, ele é talvez o melhor defesa lateral direito do mundo neste momento, campeão europeu, titularíssimo, e não é só ser titularíssimo, é que ele é muito importante na estratégia de Luís Henrique no Paris Saint-Germain,
Não é nada anormal encontrar Hakimi na esquerda, no ataque, subindo pelo meio ou fechando pelo meio. É realmente um globetrotter, um jogador todo terreno, com muita qualidade técnica, com um pulmão gigante e que acrescenta muito. Só que depois, na frente temos Saibari, já falaremos um pouquinho mais sobre ele. No meio campo temos Boadi e há ainda outros jogadores. E uma seleção com algo que costuma fazer muito a diferença, que é uma ideia muito clara, uma seleção muito bem orientada, com jogadores que se conhecem, que têm um histórico de jogar juntos. Isso faz muita diferença e Marrocos tem isso. Aliás, Marrocos, né, a gente está falando, essa é a Copa da diáspora, né? Tem 3 jogadores nascidos em território holandês, né? O Mazraoui, Amrabat e o Anas Salahedin, né? É uma curiosidade desse time de Marrocos nessa Copa do Mundo, que a gente tem essa questão de tantos jogadores com origem da diáspora africana, enfim. Mas a gente tem aí os números, inclusive, do Hakimi, que vem fazendo uma Copa, teve o seu primeiro gol agora contra a equipe do Haiti, mas além dele, você já citou o Boadi fazendo uma grande Copa e o Saibari, né, com 3 gols, inclusive, um em cada jogo, fazendo uma grande apresentação. E do outro lado, a gente tem uma Holanda que teve um jogo duríssimo contra o Japão, talvez ali já até um aperitivo do que o Brasil pode encontrar nesse jogo também contra o Japão, mas depois atropelou a Suécia e também teve um jogo muito tranquilo contra a Tunísia. É um time que chegou, talvez não na primeira fileira de favoritos, né, na primeira prateleira de favoritos, mas que todo mundo estava de olho para esse Mundial, até porque não estava também no último. E a gente tem aí também números do De Jong, que é um jogador muito importante desse time holandês, né, do time do Koeman, Ricardo. É um motorzinho, como tu referias, é um pêndulo, é um jogador de classe mundial. É um jogador de classe mundial que gera ritmo, que consegue passos decisivos, como vemos ali, mas que também desarma, tem 4 desarmes e 13 recuperações de bola, com 6 interseções. A Holanda marcou 10 golos durante a fase de grupos. É um recorde histórico que empata com o que aconteceu aqui no Brasil, e toda a gente se lembra do que foi a Holanda aqui no Brasil, que goleou a Espanha em Salvador, que jogou um futebol incrível, e eu acho que estamos perante outra vez uma Holanda capaz de encantar. Vai ser um jogo extraordinário, sinceramente, estou ansioso por esta partida, sendo que a Holanda tem depois também na frente Brobbey, que tem surpreendido e que tem marcado 3 muitos gols golos, também, né? 3 golos, mas Gapco é um jogador, eu diria, também de classe mundial, é um atacante com muitos recursos, alguém que em vários momentos puxou o Liverpool, que fez uma época bastante complexa, ele puxou quase que sozinho em alguns momentos a equipa para a frente. É um jogador também com um grande pulmão, e não é só uma questão de pulmão, é um jogador com muita inteligência, capaz de desequilibrar e que tem realmente uma condição física muito boa. Gapco é forte fisicamente, é rápido, tem técnica e tem disponibilidade mental para atacar o jogo. E isso é algo que faz muita diferença. A Holanda também já tem Ronald Koeman, um técnico que já é técnico há vários anos, que conhece bem os jogadores, que tem uma ideia que blinda muito o grupo de fora, e que eu acho que estamos perante uma Holanda que, naturalmente, sendo longe de uma laranja mecânica, até porque não há Cruyff, não há jogadores desses, mas estamos perante uma Holanda muito, muito interessante, que eu colocaria talvez imediatamente na segunda linha de quem pode chegar muito longe. É uma Holanda muito talentosa, com muita... E depois também se fecha muito bem, lá está, e a questão dos ataques, não é? Apenas a Alemanha e a França conseguiram marcar tantos golos quanto a Holanda, que depois também tem Van Dijk como um líder de uma defesa, tem Dumfries, que Daniel, tu fizeste uma pesquisa muito boa, trazendo dados da Opta, que mostram que tem em Dumfries uma espécie de Hakimi, não é? Alguém que sobe com muita eficiência e com muita eficácia. Exatamente, né? São 2 laterais que apoiam muito bem, né? 2 laterais muito agudos. O Dumfries é um deles. Você está vendo aí, olha só, a lista dos melhores ataques, né? Como a Holanda está entre os melhores ataques dessa Copa do Mundo até aqui, junto com a Alemanha, com a França. É uma baita companhia, né? Sendo que a Alemanha e a França, inclusive, estão no mesmo lado da chave e podem se enfrentar muito em breve. A Holanda
diferentemente, está desse mesmo lado também da chave, mas pode encontrar uma dessas, Alemanha e França, nas quartas de final, né? Quem passar de Holanda e Marrocos pega o vencedor de África do Sul e Canadá. Então, realmente é um confronto dos mais especiais que a gente vai acompanhar nesse Mundial. É um confronto entre duas seleções muito fortes. E, Ricardo, a gente vai transmitir aqui no Flash Score, né? Todos os jogos a gente vai ter transmissão agora, inclusive esse Marrocos e Holanda, né? Isso, vamos ter narração ao vivo de todas as partidas da fase eliminar. Já transmitimos quase todas da fase de grupos, mas vamos ter também agora de todos os jogos. Então, deu um problema na sua internet, não conseguiu, o sinal está fraco, não consegue ver a imagem. Pode ouvir ali 5 minutinhos antes do jogo um pré-jogo altamente qualificado, também baseado com dados, quer entender um pouco melhor, perceber números como esse que está na tela, como esses que estão na sua tela neste momento, de Dumfries, onde ele tocou mais a bola, ele que é um defesa lateral direito, defesa, lá está, com esses números a demonstrarem que ele é quase um ala, né? 33% passou ali no último terço do terreno, tocou mais vezes na bola no último terço do terreno. E isso é uma arte que mostra ele em todos os jogos da Copa. Não é? Alguém pode falar, não, mas contra a Tunísia também. Não, esses são todos os jogos da Copa, como é um lateral que apoia muito, né? Inclusive já com 2 assistências nesse Mundial. É por 90 minutos, não é? E é impressionante ver que realmente onde ele faz mais passes já é no último terço. Ele concentra mais de 40%, 43%, para ser mais específico, da percentagem de passes no último terço do campo. Dumfries realmente é um grande apoio ofensivo na Holanda, por dentro muito menos, como se vê por ali, mas também alguma coisa por dentro, encostado à linha. Ele é um ala, os números mostram que ele funciona muito mais como um ala do que propriamente como um defesa lateral, sendo que do outro lado o cenário é muito parecido. Então até nesse aspecto vai ser muito curioso assistir a este Holanda-Marrocos, Daniel. É um duelo de motorzinhos com De Jong e Boadi, um duelo de goleadores. Você tem de um lado o Robbie fazendo gols, do outro lado a gente tem o Saibari e 2 laterais direitos muito fortes também. Interessante a gente ver também os zagueiros, né? Principalmente a gente estava falando do Van Dijk, né? Que é um zagueiro muito forte, que falou, né? A gente fugiu do Brasil, mas o Marrocos não tem nada de ser mais fácil, não. Talvez até mais difícil. Então, é um dos melhores confrontos e que vai ter transmissão aqui no Flash Score em áudio, não é isso, Ricardo? Como todos os jogos, vai poder acompanhar toda a fase de mata-mata ao vivo, com narração na Flash Score, seja no app, seja no site. Pode acompanhar, abre a aba de resultados, clica no jogo, Marrocos-Holanda, 5 minutos antes do início da partida, fica vermelhinho, pode tocar lá naquele símbolozinho que tem os fones de ouvido, e aí vai poder ouvir a narração, uma narração cheia de números, de análise, e também muita emoção, naturalmente, do nosso time de narradores, que vai trazer-lhe tudo em tempo real, e depois na aba de notícias também pode acompanhar ao mesmo tempo todas as estatísticas, tudo. Era aqui na flashscore.com.br ou no aplicativo da Flash Score que você pode seguir a Copa do Mundo. E aqui no YouTube da Flash Score, todos os jogos vão ter um pré-jogo como esse aqui que você está acompanhando. Então você já pode conferir também das outras partidas do dia, o pré-jogo, que também já deve estar no ar aí no momento que você estiver vendo este daqui, tá certo? Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê na próxima, aqui na Flash Score Brasil.